A paz do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. E na lição 12, que traz como título A Urgência do Discipulado, nós queremos realizar um comentário acerca do tema proposto pelo comentarista. Nós cremos que não vamos exaurir todo o tema discipulado cristão, até porque seria pretensioso de qualquer ser humano esgotar o comentário acerca de um tema bíblico, de uma doutrina ou de algum versículo bíblico, visto que a nossa mente é limitada. Então nenhum ser humano ele pode exaustivamente esgotar todo o conhecimento acerca de um tema bíblico. Daí a importância de nós sempre estarmos revendo os nossos estudos, as lições que nós aprendemos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é infinita nas suas aplicações. E neste tema nós vemos o Espírito Santo atuando na vida da igreja. Ele atua na vida do crente, ele atua na vida do ministério, ele atua na vida da sociedade, mas aqui nós vemos o Espírito Santo atuando na vida do cristão ou na vida da igreja, como um coletivo. E esta atuação, ela é composta de dois pilares: evangelismo, que é a própria proclamação, e o discipulado. Isto é o que consta da grande comissão que nós chamamos, que está contida em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus, ele disse em suas últimas palavras, já ressurreto: e ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a proclamação do evangelho é o primeiro pilar da grande comissão, que traz-nos a alusão no texto original do verbo querisso, que é proclamar, anunciar. O segundo pilar, no entanto, ele é conexo, ele colabora, ele não pode ser dissociado do primeiro, que é o discipulado. Em outra passagem, quando Jesus está falando aos seus discípulos, em Mateus, capítulo 28, e versículo 19 e 20, que é a mesma passagem escrita agora por Mateus. Ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, olha novamente o verbo ensinar, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amém, né? Então Jesus, ele nos ensina a anunciar o evangelho a quem não conhece, mas também discipular os novos crentes acerca das doutrinas bíblicas da palavra de Deus. O próprio Jesus também veio ensinar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e versículo 1, quando Lucas ele vai escrever agora a segunda parte do seu relato a Teófilo, ele diz aqui: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então o próprio Jesus, ele veio ensinar. Ele veio nos mostrar, demonstrar o seu poder, a sua força, a sua glória, mas também ensinar acerca das Escrituras. Em Mateus, no capítulo 5 e versículo 1, Jesus teve a preocupação, no primeiro momento que ele estava com os seus discípulos, ele vendo que após ali um dia, um período, alguns
se ajuntavam, e muitos seguidores se ajuntavam próximos dele. Diz aqui no capítulo 5 de Mateus: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus separou um grupo da multidão e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E ali ele vai falar do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Ele ensinava os seus discípulos. Ao lado da pregação, então, do Evangelho, há um ensino, né? Para o mundo, a pregação do Evangelho. Para o crente, então, nós temos o aprendizado e o ensino das verdades bíblicas. É o que Jesus ele nos mostra também em João, no capítulo 13 e versículo 13, quando Jesus ele nos diz a seguinte palavra: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Além de ser Senhor de toda a carne, Jesus também é mestre. Por isso que ele passou para os seus discípulos. Jesus não queria, como alguns dizem, simplesmente plantar a semente do Evangelho e ir embora, sem que seus discípulos estivessem preparados. O discípulo ele é um aprendiz, é um aluno. O discípulo ele é um seguidor, alguém que pisa as pegadas do seu mestre. E o novo convertido, ele é instado por Jesus a crescer no conhecimento e na revelação do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 11 e versículo 28, é um texto conhecidíssimo, quando Jesus ele começa a se referir aos seus discípulos sobre o seu jugo. No versículo 28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na sequência ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, no ensino de Jesus, no ensino da palavra de Deus, aquele que se aproxima de Cristo, ele encontra descanso para a sua alma. Nós vemos que Jesus nos colocou e nos impôs um dever de ensinar. Aquele que tem o dever de ensinar, ele deve aprender com Jesus e deve ensinar como Jesus ensinou. Em Mateus, no capítulo 23, nós temos uma passagem no versículo 10, quando Jesus diz: nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. Jesus está dizendo, em outras palavras, que não adianta alguém arrogar para si um título de sábio, de um conhecedor profundo, de uma revelação que só ele tem das Escrituras. Não. Todos nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos com Jesus. Eu dizia aos irmãos esta semana que eu possuo uma Bíblia, e essa Bíblia eu adquiri ela de uma pessoa que me disse: olha, quem era o antigo proprietário desta Bíblia, em 1978, leu a Bíblia toda. E interessante que no final ele coloca ali, ciente. E depois, esta pessoa veio a falecer. Não se tem ideia se essa pessoa se converteu ou não. Mas o simples fato de conhecer a Bíblia, o livro de Deus, não faz esta pessoa salva.
é necessário a revelação de Deus para que se abra o entendimento para as Escrituras. Então, nós aprendemos de Jesus quando nós estudamos a palavra de Deus. É a palavra de Deus inteira. É bom lembrar que no tempo que Jesus ensinava, não havia Novo Testamento. Ele ensinava com base nas Escrituras, no Antigo Testamento. É o que diz em João, no capítulo 5 e versículo 39, João diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus estava mostrando para os seus discípulos, eles como já eram conhecedores da lei, dos profetas, que toda a Escritura testificava dele. Veja que ninguém chegaria a este conhecimento se Jesus não abrisse o entendimento. Jesus então ele ensinava a partir das Escrituras. Num outro relato de Lucas, quando ele fala no capítulo 24, também falando da grande comissão, versículo 44, Jesus disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, toda a palavra de Deus, ela testificava de Jesus, mesmo no Antigo Testamento. Agora, nós só temos a consciência de que Jesus era o Messias do Antigo Testamento a partir do momento que o Espírito Santo abre o entendimento para que nós entendamos acerca do próprio Jesus nas Escrituras. Jesus ensinava a partir das Escrituras. Então ele abre o nosso entendimento, ele abre o entendimento dos seus discípulos, para que nós recebêssemos a partir do conhecimento das Escrituras a revelação acerca de Jesus. Nós vemos no relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 42, que os discípulos, no início da igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a doutrina dos apóstolos a gente pode entender como a doutrina retirada das Escrituras. Não há, como a igreja romana nos afirma, uma divisão entre palavra de Deus e doutrina dos apóstolos. Não, a doutrina dos apóstolos são as Escrituras. Não eram doutrinas do magistério apostólico, mas eram doutrinas vindas das Escrituras sagradas. Aqueles então que são revestidos do poder de Deus, nós vemos aqui nesse relato, eles são zelosos pela palavra de Deus. Não há como, nós vemos até nos nossos dias algumas coisas berrantes, pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas que desprezam o conhecimento da palavra de Deus. A ideia de que o conhecimento da palavra de Deus, ela tira o fervor espiritual, é uma mentira do diabo, porque o diabo é pai da mentira. O conhecimento da palavra de Deus para aquele que é revestido do poder, ele só acrescenta na sua vida mais conhecimento acerca da revelação que ele recebeu. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 42, que o ensinamento da igreja primitiva era contínuo
E o discipulado, ele era ininterrupto e em vários locais. Diz aqui, e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então tem o anúncio de Jesus Cristo, mas também tem o ensino acerca de Jesus Cristo. Também no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, no versículo 2, está aqui escrito, e os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Né? Então, o ensino da palavra de Deus é fundamental, prioritário. Nada pode substituir a função do ensinador de ensinar a palavra de Deus. No versículo 4, eles disseram, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não vamos deixar esta função por nenhuma outra atividade que nos roube o tempo de ensinar a palavra de Deus. E aí, como resultado disso, nós vemos no versículo 7 de Atos 6, e crescia a palavra de Deus, veja, crescia a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aí o aumento da igreja através do aumento do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esses dois pilares do Evangelho em 1 Coríntios, no capítulo 3. Quando ali Paulo ele vai fazer uma divisão entre o ensinamento e a igreja de Corinto, mesmo tendo os dons manifestos entre eles, o apóstolo Paulo faz duras críticas. No capítulo 13 diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E ali Paulo fala, então, sobre o alimento espiritual. Ele faz uma divisão entre o alimento sólido e o leite. Leite é para o recém-nascido. Espiritualmente falando, o leite é para o novo convertido, aquele que inicia na fé. Já o alimento sólido são os ensinamentos mais profundos acerca das doutrinas bíblicas. E qual a diferença? Nós vemos em Hebreus a explicação do escritor aos Hebreus acerca desses dois tipos de alimentos. Ele diz aqui, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Que significa? Olha o versículo 2. Da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o escritor aos Hebreus, ele nos fala aqui que o primeiro ensinamento, o discipulado, isto é, qualquer cristão iniciante no Evangelho, ele deve ter conhecimento acerca da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que é isso? Primeiro, a doutrina dos batismos. Fala-nos da salvação e suas etapas. Salvação, o arrependimento, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. São doutrinas fundamentais que o novo convertido deve aprender. Depois ele fala da imposição de mãos, ele está falando aqui da liturgia, acerca dos cultos, de como se deve proceder na igreja, da reverência no serviço cristão,
Isso tudo compõe a imposição de mão dos cargos. Depois ele fala aqui também, ainda nesse tema da imposição de mãos, sobre a eclesiologia, isto é, os cargos eclesiásticos, as funções ministeriais, os dons ministeriais, espirituais e dons de serviço. Isso tudo compõe aqui leite. É o primeiro ensinamento, é o que todos devem saber. Depois, ele fala de ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isto é, a ressurreição, primeiramente, de Jesus, depois a promessa do ensinamento sobre a ressurreição dos corpos, tanto de crentes como de ímpios, e por fim, o juízo final, compõe-se com o juízo eterno, né? A escatologia, as coisas sobre o fim dos tempos. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele ensinava, e ele começou a ensinar acerca desses temas, principalmente, inicialmente, melhor dizendo, em Antioquia. Paulo começou a ensinar, nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículo 26, o apóstolo Paulo ensinando os irmãos de Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Nós vemos que ali os discípulos pela primeira vez são chamados de cristãos, isto é, seguidores de Cristo, parecidos com Cristo. Eles, ao aprenderem acerca destas coisas, eles se tornavam parecidos com Jesus Cristo. A forma que Jesus falava, a forma que ele se comportava, a forma que ele testificava na sua vida cotidiana se parecia com Jesus. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O discípulo, então, ele procura imitar o seu mestre. Qual é o propósito, então, do discipulado? É nos fazer parecidos com Cristo. Veja, há uma divisão que se faz nos dias modernos da vida secular e a vida religiosa. Como se o homem tivesse dupla personalidade. Enquanto está na igreja ou envolvido com as coisas litúrgicas, com os cultos, com as reuniões, então aquele homem é espiritual. Quando sai dali, vai trabalhar, vai estudar, vai viver em casa, então aquele homem, ele é secular. Esta divisão não existe para o discípulo de Cristo. O cristão, antes de tudo, ele é cristão. Não é um comportamento religioso que o faz cristão. Ele é em sua essência. Então, antes de ser um bom pai, devo ser cristão. Eu sou cristão. Antes de ser pastor, eu sou cristão. Antes de ser uma pessoa ética, correta, honesta, eu sou cristão. Antes de ser cidadão do meu país, eu sou cristão. Antes de ser humano, eu sou cristão. Porque o dia que eu deixar de ser humano e obtiver um corpo glorificado, ainda ali eu serei cristão. Do contrário, se trata aí de um falso cristão, de uma falsa fé, que só se manifesta quando é conveniente, só se manifesta quando julga necessário, e não o todo o tempo, como diz a palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 8 e versículo 29, a palavra de Deus nos diz, Romanos 8 e 29,
Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme a imagem de seu Filho. Então, Deus, Ele nos salva para sermos parecidos com Cristo. Ele nos ensina estas verdades para sermos parecidos com Cristo. No nosso cotidiano, no nosso dia. Veja, a diferença entre os irmãos de Antioquia para os irmãos do dia de Pentecoste. Dos irmãos de Antioquia, por exemplo, para os irmãos de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, da casa de Cornélio. Os irmãos que eram judeus, eles já tinham conhecimento acerca das Escrituras, então só bastava a eles identificar Jesus como o ungido de Deus, o Messias, que as Escrituras já traziam no Antigo Pacto. Para os irmãos de Antioquia e para os convertidos ali de outras regiões, necessitava primeiro que este novo convertido aprendesse acerca das Escrituras e depois concluísse o discipulado, sabendo que Jesus Cristo era este Messias prometido por Deus. A Bíblia, no seu conjunto, ela pode ser sintetizada no plano de redenção eterna para o ser humano. A Bíblia toda fala sobre este tema, do plano de redenção eterna sobre o ser humano. Dessa forma, nós temos a consciência de que tanto o Antigo Testamento como o Novo, ele nos fala acerca deste plano glorioso de redenção. O apóstolo Paulo, ele algumas vezes, ele necessitou de completar o seu discipulado. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passa pela igreja de Tessalonicenses, por exemplo, e depois de partir, ele tem que escrever 2 cartas para concluir o seu discipulado. Isto é, a simples anunciação do Evangelho não foi suficiente para os irmãos serem robustecidos. Então, geravam alguns erros doutrinários da parte dos irmãos. Um deles era justamente acerca da ressurreição dos mortos. Paulo então escreve, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, isto é, que desconheçam acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os irmãos ali, eles tinham uma noção equivocada acerca da morte e desconheciam fundamentos acerca da ressurreição. E ali Paulo vai descrever todo o processo de ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Também lá em Tessalonicenses, depois de escrever a primeira carta, Paulo ele escreve a sua segunda carta, porque ali na primeira ele resolveu o problema da ressurreição dos mortos. Mas na segunda carta havia outro problema acontecendo. Na segunda, alguns irmãos que imaginavam que Jesus iria voltar naqueles dias não queriam trabalhar, não queriam mais provisionar para o futuro. O apóstolo Paulo então escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e versículo 7,
dizendo: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Olha o discipulado. Pois que não vos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, ou noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque nós não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandávamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então Paulo, ele tira esta ideia equivocada de que só porque Jesus vai voltar, então nós não precisamos trabalhar, não precisamos provisionar para o futuro. Não é? Traz esta... Veja como estas duas cartas serviram de alimento espiritual para os irmãos que estavam lá em Tessalônica. A Bíblia é o alimento espiritual do cristão, a palavra de Deus. O próprio Jesus que falou em Mateus 4, versículo 4, Jesus, ele nos, na sua tentação no deserto, quando ele vai repreender ao diabo, ele diz: ele porém disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus é alimento, é pão espiritual para o cristão. Só quem agrada a Deus, irmãos, vai ser arrebatado. O arrebatamento não ocorrerá para quem não agrada a Deus. Então, se você quer ser arrebatado, agrade a Deus. Quem não agrada a Deus não será arrebatado. Como é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus observando a sua palavra e parecendo com Cristo. Jesus sai da água do batismo lá no Rio Jordão. A voz do céu diz: eis o meu filho amado, em quem eu me agrado, me alegro, me comprazo. Se você quiser ser arrebatado, se eu quiser ser arrebatado por Jesus, eu devo agradar a Deus. É o que diz em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado ou arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. O testemunho da nossa vida aqui agrada a Deus. Logicamente, esse testemunho glorifica a Deus, né? É um bom testemunho. E é o que garante, então, a certeza de salvação e do arrebatamento por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, os pentecostais, eles são imbuídos neste sentimento de apreço à palavra de Deus. Somos zelosos da palavra de Deus. E isto não esfria a nós como pentecostais, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo mesmo, ele chega a dizer que ele tinha todos os dons espirituais e foi o maior teólogo da igreja até os nossos dias. Não há nenhum teólogo maior do que o apóstolo Paulo. A nossa igreja, mesmo que inicialmente as Assembleias de Deus, elas tenham desprezado não a palavra de Deus, mas a teologia como estudo sistemático, nós sempre tivemos a palavra de Deus como marca inequívoca da nossa igreja. Haja vista as escolas bíblicas dominicais,
elas ocorrem na nossa igreja desde a fundação da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. A primeira lição bíblica que nós temos, a mais antiga que nós temos conosco ainda hoje, ela foi escrita em 1934. Portanto, 4 anos depois da fundação da CGADB, da Convenção Geral. Mas antes disso já havia escola dominical, inicialmente para crianças e depois também para os adultos. Mas o ensino sistemático da Escritura, ele é conhecido de muito tempo. Obviamente, alguns não possuíam letramento. 90% dos irmãos do século XX eram analfabetos. Daí porque nós temos na lição bíblica o texto áureo, que eram pequenas porções que os crentes decoravam e recitavam por ocasião da escola dominical. Então os crentes, eles sabiam a Bíblia de cor. Era comum num culto de Santa Ceia, nós temos os irmãos recitando os versículos bíblicos. Num testemunho, os irmãos recitavam os versículos bíblicos. No evangelismo, recitava os versículos bíblicos de cor, porque como não sabiam ler, então eles tinham que aprender e decorar os versículos. Quando os discípulos, em Atos, no capítulo 5 e versículo 12, já cheios do Espírito Santo, diz aqui, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânime no alpendre de Salomão. Isto é, eles estavam unânimes em estudar a palavra de Deus, em cultuar, em ensinar, em congregar. Mesmo com a operação poderosa dos sinais e prodígios, isto não anulava a necessidade de estar todos os dias aprendendo acerca da palavra de Deus. Jesus, ele nos ensina em João, no capítulo 8, que é um texto muito usado por políticos na nossa época, mas se for ver o contexto, ele está falando para os discípulos, não é para qualquer um. E ele diz aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja que esta palavra, ele está falando para os discípulos, não é para qualquer um. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que ele está se referindo aqui é a verdade acerca da sua pessoa. Em outras palavras, qual é a verdade? A verdade é Jesus. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há verdade a não ser em Jesus. Ninguém chega ao conhecimento da verdade a não ser em Jesus. Esses dias eu vi um filósofo ateu que ele discorria acerca do céu e do inferno. E lá pelas tantas alguém perguntou para ele, você prefere ir ao céu ou ao inferno? E ele mesmo ateu, ele diz, eu prefiro ir ao céu. E alguém pergunta, mas por que isso? Ele fala, porque a ideia de descanso, a ideia de uma contemplação é melhor do que uma ideia de inferno. Veja que este homem, mesmo não crendo em Deus,
ele tem a maior vontade de acreditar que Deus existe. Por isso, você que crê, você que tem fé, você que consegue acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador dos seus discípulos, se alegre. Porque esta confiança, esta fé, esta convicção não é humana, mas ela só é possível a partir do Espírito Santo. O ensinamento da palavra, o discipulado cristão, ele é vital para que nós nos pareçamos com Cristo, para que nós sejamos chamados de cristãos verdadeiros, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a você, Deus abençoe aos estudantes da Palavra de Deus, Deus abençoe aos discípulos de Jesus. Cresçamos sempre no conhecimento e na revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém.